Esse é o quarto áudio, que é um desmembramento ali dos áudios que nós começamos falando das profecias sobre Jesus. Então nós falamos das profecias do livro dos profetas, a leitura do Antigo Testamento vendo Jesus, e agora nós vamos falar de uma parte muito boa, que é as profecias cumpridas no Novo Testamento. E agora então a gente vai ver nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles mencionando o cumprimento das profecias que nós lemos lá no livro dos profetas. Gente, olha que maravilha isso! 600 anos, 700 anos depois, as profecias sendo cumpridas. Então, vamos lá. Já pegou sua caneta, né? Tem muita coisa para você anotar dessa vez. No livro de Mateus, ele apresenta Jesus como sendo o cumprimento ali de várias profecias do Antigo Testamento, demonstrando que, sim, Jesus é o Messias prometido. Porque o povo não estava entendendo isso. O povo conhecia as Escrituras, eles conheciam as profecias, mas eles não estavam conseguindo enxergar o cumprimento da profecia em Jesus. E tanto é que até o fato de tudo que aconteceu com Jesus, deles não enxergarem, de Jesus ser rejeitado, tudo isso estava já profetizado. E nem isso, nem assim eles conseguiram entender e enxergar que era Jesus. Meu Deus, estava tão, né? Estava escrito, estava na cara. Sabe quando a gente fala assim, Deus, desenha para mim? Deus tinha desenhado para eles e ainda assim Jesus não foi aceito, foi morto, crucificado. Então vamos lá. No livro de Mateus, ele enfatiza a linhagem de Jesus. Então, em Mateus, ele liga Jesus até a descendência de Abraão e passando ali por Davi. Ele destaca ali o nascimento de Jesus, que foi em Belém, através de uma virgem, que depois a sua vida foi em Nazaré, tudo conforme foi predito pelos profetas. Então, além disso, o discípulo Mateus, ele relata no livro dele como Jesus cumpriu as profecias sobre os seus ensinamentos em parábolas, sobre as curas dos doentes, sobre a sua entrada triunfal em Jerusalém, sobre o seu sofrimento, morte, ressurreição. Meu Deus, tá tudo escrito aqui. E algumas, vamos falar só as principais profecias cumpridas por Jesus no livro de Mateus. Vamos começar sobre o nascimento de uma virgem. Quando Mateus cita Isaías, está em Mateus capítulo 1, verso 23. Mateus diz, onde foi profetizado que uma virgem conceberia um filho, em Isaías capítulo 7. Então Mateus está aqui dizendo do livro de Isaías. Quando Mateus diz sobre o seu nascimento em Belém, o que foi predito no livro de Miqueias, que nós vimos lá atrás. Então Mateus diz aqui no capítulo 2, no verso 1, ele relata o cumprimento dessa profecia. Mateus capítulo 21, verso 42, ali ele cita duas coisas. Ele cita os Salmos 118, no verso 22, e ele cita Isaías capítulo 8, do verso 14, que é quando eles, tanto o salmista quanto o profeta, predisseram que o Messias seria rejeitado pelas autoridades religiosas. Olha que forte isso. E em Mateus 26 e 27, ele narra o cumprimento da profecia que estava no livro de Zacarias, quando Zacarias disse que Jesus seria traído por 30 moedas de prata. Então ele está contando aqui, né, reafirmando. Depois em Mateus capítulo 8, ele cita Isaías de novo, quando Isaías descreveu ali o sofrimento e a morte do servo de Deus. Depois em Mateus 28, ele cita Salmos capítulo 16, verso 10.
que é onde o salmista fala sobre a ressurreição. E em Mateus, no capítulo 24 e 28, ele prediz sobre a pregação do evangelho a todas as nações, o que aconteceria logo depois da ascensão de Jesus. Então Mateus, ele apresenta Jesus como sendo o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Lembrando que Mateus estava escrevendo para um público. Lembra que quando nós falamos lá da leitura panorâmica, nós entendemos e conhecemos melhor um pouco sobre Mateus? Se você não ouviu, volte lá antes de continuar aqui. Volte e ouça a leitura panorâmica, principalmente ali onde eu falo dos evangelhos do Novo Testamento, para você conhecer Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, para depois você entender por que eles escreveram dessa forma e o que eles escreveram, certo? Então, Marcos, no livro de Marcos, também ele vai destacar várias profecias que foram cumpridas, como, por exemplo, as profecias que falavam que Jesus seria um servo sofredor, que ele seria rejeitado, desprezado, que sofreria na mão dos homens. Quando as profecias falavam que Jesus teria uma traição, que ele seria crucificado e morto. Então Marcos narra a crucificação de Jesus, as circunstâncias que estavam acontecendo ao redor, como cumprimento das profecias sobre a morte do Messias. Incluindo 2 detalhes que as profecias falavam, que era que iam dividir as suas vestes e iam oferecer-lhe vinagre. Lembra que a gente falou lá sobre o profeta que predisse isso? Que lhe ofereceriam vinagre. Então, Marcos também fala sobre o cumprimento das profecias que estão em Salmos, quando ele apresenta a zombaria e o sofrimento de Jesus na cruz, que o salmista disse, né, que haveria zombaria. E também Marcos relata sobre a ressurreição. Mesmo que Marcos ele não dá muito detalhe sobre a ressurreição, né, ele não conta muito sobre isso, ele menciona sobre o anjo no túmulo vazio e a mensagem de que Jesus ressuscitou. E isso é visto como o cumprimento, né, daquelas profecias sobre a ressurreição de Cristo. Que lindo, né, gente? Imagina esses homens, esses discípulos. Não, Marcos, no caso, não foi um discípulo, mas no caso ali de Mateus, de João, de Pedro, escrevendo, gente, sobre o cumprimento das profecias em Cristo, aquele homem que andou com eles, que eles dormiram, comeram, viveram, caminharam, conversaram, sabe? Pensa nisso, gente. Isso é muito forte. Nós estamos lendo como se fosse um diário de pessoas que andaram com esse Jesus que a Bíblia conta. Isso é muito forte quando a gente entende que o que está escrito ali na Bíblia, nesses evangelhos, são testemunhos de pessoas que andaram com Jesus. É demais isso. Então, vamos continuar. Quando eu começo a andar por esse lado aí, eu fico muito apaixonada. No livro de Lucas, também, ele cita várias profecias cumpridas ali no Antigo Testamento, e ele destaca, cada um destaca uma coisa, né? No caso de Lucas, o destaque vai para a identidade de Jesus como sendo o Messias que foi prometido pelas Escrituras. Então Lucas, ele apresenta Jesus como Filho de Deus, mesmo que ele enfatiza, mesmo ele apresentando como Filho de Deus, ele enfatiza que Jesus foi humano e teve compaixão pelos necessitados. Que ele era 100% Deus, mas ele era 100% também homem. E algumas das profecias cumpridas também incluem o seu nascimento em Belém, que ele viria da linhagem de Davi, e também o seu anúncio do reino de Deus, que Jesus anunciaria o reino de Deus, e da sua morte e ressurreição. E então em Lucas ele fala, em Lucas capítulo 2, sobre o nascimento em Belém, Lucas capítulo 3, sobre a linhagem de Davi,
Lucas capítulo 4, que Jesus anunciaria o reino de Deus. Lucas capítulo 4, de novo, verso 14 agora, sobre a pregação da Galileia, onde ele foi rejeitado, né, por muitos, cumprindo ali a profecia de Isaías 9. Lucas fala sobre as curas e milagres que Jesus fez, também cumprindo profecias, sobre a entrada triunfal em Jerusalém, no capítulo 19 de Lucas. Lucas 22, onde ele fala sobre a última ceia, o que estava profetizado no livro de Jeremias, capítulo 31. Em Lucas capítulo 22, ele fala sobre o sofrimento e a morte, sobre a traição, sobre o julgamento, a cruz, tudo isso como estava escrito nas profecias de Isaías 53. Depois, no capítulo 24, Lucas relata, narra a ressurreição de Jesus, que foi o cumprimento de uma promessa também, foi uma vitória sobre a morte, conforme estava escrito nos Salmos 16, verso 10 e várias outras passagens. Esses são só alguns exemplos. Eu não conseguiria montar um material com todos os exemplos, porque senão eu escreveria a Bíblia toda de novo, né? Cada pedacinho da Bíblia tem um exemplo de alguma coisa, é uma profecia, é um cumprimento. Então, quando você for lendo a Bíblia agora com essa visão, você vai entender isso que eu estou falando. No Evangelho de João, nós temos também um cumprimento ali de várias profecias, quando ele fala sobre o nascimento de Jesus em Belém, que foi rejeitado, a entrada triunfal, a morte de Jesus sem quebrar nenhum osso, conforme estava predito, né, nas profecias, estava em Êxodo 12:46, e em João, ele fala no capítulo 19, verso 33, que foi cumprida essa profecia, porque Jesus não teve seus ossos quebrados. Depois ele fala da ressurreição ao terceiro dia. Isso é muito lindo. Bom, nós temos algumas outras referências aqui de João a Jesus, que quando João identifica Jesus como Cordeiro de Deus, que isso vem cumprindo o papel que era feito pelos sacrifícios no Antigo Testamento. Quando João afirma que Jesus disse, quando João relembra que Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele está revelando aqui que Jesus era Deus, né, que era divino, conforme o cumprimento também das profecias. E em João capítulo 12, do 37 ao 41, ele cita algumas passagens do livro de Isaías para mostrar que muitos não creram em Jesus. Mesmo vendo seus milagres e o cumprimento das profecias, eles não creram, conforme também estava profetizado, né? No livro de Atos, lembrando que Atos também foi escrito por Lucas. Se você não escutou os áudios da apresentação bíblica, volta lá que vai fazer mais sentido você ouvir na ordem. Volta e escuta lá, pelo menos os do Novo Testamento, para você entender essa parte que nós estamos falando aqui. Mas se você não ouviu os dos Antigo Testamento, também não vai, sabe? Gente, vocês têm que ter em mente que por isso que existem métodos para as coisas, porque não tem como você aprender a multiplicação sem antes aprender a soma, né? Então é uma questão de lógica, é uma questão de sequência, é uma questão de aprofundar. Então não tem como você começar aqui nos áudios de Jesus se você não entendeu ainda que a Bíblia é um livro histórico, que existe toda uma sequência nos livros dela, as pessoas que estão ali. É importante você voltar lá no início do nosso projeto, lá começando pelos áudios do o que é Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, tá? Faça isso por você, vai melhorar o seu entendimento. Então nós temos algumas profecias cumpridas em Atos, que foi, por exemplo, a morte de Jesus, que estava predita no Salmo 16. A ascensão de Jesus, né? Atos registra a ascensão de Jesus ao céu, cumprindo a profecia do Salmo 68, onde fala da ascensão de um líder vitorioso.
Quando em Atos capítulo 2 ele fala do derramamento do Espírito Santo que tinha sido profetizado por Joel, no capítulo 2 de Joel. Lembra lá quando a gente falou dos profetas? Quando ele fala também em Atos no capítulo 13, Lucas fala da rejeição de Jesus pelos judeus, que é o cumprimento da profecia também. E agora, o último livro da Bíblia. Esse sim é o livro da revelação. Lembra que Apocalipse já quer dizer revelações? Então, o livro de Apocalipse, ele tem muitas profecias sobre Jesus. E algumas delas são vistas como já cumpridas, como até agora nós estávamos falando, profecias que foram cumpridas com a vinda de Jesus. Mas, em Apocalipse, nós temos outras profecias que ainda não foram cumpridas. E se até agora nós estávamos vendo todos os livros com as profecias que foram cumpridas, isso vai firmar a nossa fé. Para quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente entender que até agora todas as profecias foram cumpridas. O que impede as que estão no livro de Apocalipse de se cumprirem também? O quê? Nada. Por isso, a gente diz que a Bíblia realmente é um livro verdadeiro, sagrado, real, fiel. E nós temos, sim, que dar crédito ao que está escrito no livro de Apocalipse, porque até agora nós estávamos falando de profecias cumpridas. E o livro de Apocalipse tem muitas profecias que ainda vão ser cumpridas, outras estão se cumprindo ao longo desses anos. E nós estamos vivendo uma fase aí muito importante do cumprimento de algumas profecias. Então, as profecias cumpridas, que já foram cumpridas, elas falam da exaltação, né, do exaltar de Jesus como rei, como sacerdote, a vitória de Jesus sobre o pecado, sobre a morte, o papel de Jesus como juízo final. Então, as profecias que ainda não foram cumpridas estão relacionadas à segunda vinda de Jesus, que é o estabelecimento do reino eterno e o juízo final. E lá no livro dos profetas também existem profecias que apontam para essas que estão em Apocalipse, tá? Não é só aqui. Então, profecias que estão no livro de Apocalipse já foram cumpridas. É a que fala da exaltação de Jesus, que Jesus é um rei e sacerdote, reina no céu e na terra. A vitória sobre Jesus, Jesus sobre o pecado e a morte, né? O juízo final, o Cordeiro de Deus, mas as profecias que ainda não foram cumpridas. E quem sabe eu e você veremos isso aqui. A segunda vinda de Jesus. O livro de Apocalipse, ele conta disso e conta também de como será isso. Que ele vai estabelecer um reino eterno na terra. Então, o livro de Apocalipse, ele fala sobre a criação de um novo céu e uma nova terra, que é onde o reino de Deus, então, será estabelecido da forma perfeita e eterna. A gente não consegue entender isso. Assim como talvez alguns não entendiam as profecias e não reconheciam Jesus nas profecias, porque eles não entendiam o que os profetas falavam. Talvez a gente passe hoje por isso, de novo. A gente está lendo o livro de Apocalipse e não está entendendo as profecias sobre a vinda, a segunda vinda de Cristo. E o livro de Apocalipse também tem profecias sobre o juízo final, quando todos os seres da terra, todos os seres humanos, serão julgados por Jesus. E ali, depois desse juízo final, é que eles receberão o seu destino final, ou a vida eterna, ou a morte. Lindo isso, né? É importante a gente entender que a interpretação do livro de Apocalipse, ela é muito complexa. E existem algumas vertentes, estudiosos falam para uma coisa, outros falam para outra coisa, né? Existem interferências também
das tradições que envolvem aquilo ali, as tradições religiosas, teológicas. Então, podem acontecer interpretações diferentes das profecias que estão contidas nesse livro. Mas o importante é a gente saber e ter certeza que, independente das interpretações, elas serão cumpridas, como até agora as outras foram, essas também serão. E quem sabe viveremos parte aí do cumprimento dessas que estão em Apocalipse. Espero que nós estejamos do lado daqueles que irão para a vida eterna. Espero que o seu nome também esteja escrito no livro da vida e que até lá você conheça mais e mais de Jesus, para quando você ver Jesus, você saber quem é, né? Você vai olhar para ele e falar: Jesus, eu te conheço. A gente andava juntos na terra, lembra? E agora eu quero continuar vivendo com o Senhor. Ou será que Jesus vai olhar para você e perguntar: quem é você? O que você fez em meu nome? Eu não te conheço. Aí você vai dizer: mas Jesus, eu postava versículos todos os dias. Eu falava do nome de Jesus no YouTube. E aí Jesus vai olhar para você e falar: poxa, mas aqui eu não uso rede social, não. A internet aqui é diferente. Não vi. Deixa eu ver sua vida. Aí sim nós vamos saber se a gente vai se encontrar na vida eterna ou não. Quando Jesus olhar para a sua vida e não para o que a sua rede social diz sobre você. E sim sobre os bastidores reais do que acontece dentro de você, dentro da sua casa, dos seus pensamentos, do seu coração. Então eu espero que com esse estudo que nós tivemos, você esteja cada vez mais próxima de Jesus, mais próxima da transformação que Ele tem para a sua vida e mais perto da bênção que Ele preparou para você. Um beijo e até a próxima.